começar a acumular, mas é o plano A. E hoje eu tenho uma pessoa especial que eu conheço já há bastante tempo desse mundo digital e que é alguém que tem bagagem para falar sobre empreendedorismo, principalmente sobre enfermagem na estética. Doutora Caroline Maroto, ela é enfermeira e ela é da Câmara Técnica do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro. Então, ela está lá empreendendo na prática, ensinando a empreender e também dentro de uma Câmara Técnica. A gente vai saber tudo sobre isso e ela te ensina a fazer os seus primeiros 5K na estética, os 5.000 na estética. Muito bem-vinda, doutora, aqui no nosso encontro. Olá, boa noite a todas e a todos. Eu me sinto muito honrada e muito privilegiada de estar aqui nesse encontro. Primeiro porque eu respeito absolutamente o seu trabalho, né, Bruno? Então eu sei da seriedade que você tem de estar sempre trazendo as principais notícias e abrindo a mente, trazendo luz a informações que antes estavam apenas presas nos documentos. Com certeza. Eu estou aqui colocando, inclusive, o nosso link da nossa live no do YouTube, no meu stories, que eu não coloquei. E eu queria te perguntar, já, né, iniciando esse nosso bate-papo, eu queria que você contasse, resumidamente, a sua trajetória na estética, principalmente no empreendedorismo, para a gente entender como é que foi esse passo a passo que você teve. Muito boa pergunta. Vou resumir, né? Eu me formei no modelo tradicional, onde a gente tinha ali o movimento da faculdade, que dava apenas 2 caminhos até então, né? Ou eu tinha que ser uma enfermeira que ia para o hospital, ou eu tinha que me encontrar dentro da atenção básica, né? Da estratégia de saúde da família. E naquela ocasião eu achei que o hospital era o meu mundo. Então, eu fiz residência em cardiologia e a minha vida profissional foi dentro de um CTI de pós-operatório de cirurgia cardíaca. E dali eu desenvolvi um burnout. Até interessante a gente falar disso, né? Nessa virada de mês, estávamos comemorando aí o Setembro Amarelo, né? Um movimento de alerta para as pessoas sobre a prevenção do suicídio e a questão mesmo da saúde mental, especificamente. E há 6 anos atrás eu tive burnout por trabalhar numa rede privada muito famosa e eu não me enxergava mais dentro daquele cenário. E no meio de muito sofrimento, de muito abalo emocional, eu me vi perdida, me vi no fundo do poço, me vi desorientada. Eu acreditava que aquele lugar era a única coisa que eu sabia fazer. Afinal, eu tinha dedicado muito tempo da minha vida, era o que eu sabia realmente, era onde eu me encaixava no mundo. Mas aquilo ali me fazia sofrer demais. Eu ia para os plantões angustiada, eu tinha um desespero, uma aflição no meu coração. E quando eu voltava dos plantões, em pé, no ônibus, eu voltava sempre chorando, sempre muito apreensiva. E foi ali que caiu a ficha de que eu estava com burnout, né? Depois de uma amiga me alertar que tinha algo diferente acontecendo comigo, que não era normal que eu estava vivendo. Porque até então eu justificava das mais variadas formas que eu estava cansada, eu estava estressada, porque eu tinha dobrado, porque eu tinha trabalhado muito. Enfim, na sala de espera da minha sessão de terapia, eu pesquisando no Google, eis que eu encontrei a estética. Numa época em que nem tinha resolução ainda. E eu imaginava que eu não queria fazer uma nova graduação, eu não me observava entrando de novo numa sala de aula para graduação. Naquela ocasião em específico, eu já tinha 2 pós e já estava ocupando um cargo de liderança naquele hospital. Então, eis que a estética surge na minha vida como a minha luz no fim do túnel. Ela me tirou do meu burnout. E naquela época, tudo era muito diferente. A harmonização não é como é hoje, os acessos aos cursos e aos conteúdos não eram como é hoje, então eu tive que estudar e traduzir muitos artigos, aprender sozinha, lendo e ouvindo o que eu podia de anatomofisiologia para conseguir ocupar um lugar. E como eu sempre fui muito politizada, e eu não estou falando aqui de politicagem, não tenho políticos de estimação, mas como eu sempre tive um interesse muito ardente no meu coração de ser diferente, de fazer a diferença na minha carreira,
eis que eu me aproximo do Corém na tentativa de construir um movimento para mim, tá? Naquela época era para eu abrir o meu consultório, que fosse legítimo, que fosse legal, que fosse responsável. E tudo era muito iniciante, poucos enfermeiros empreendiam lá em 2018. Então, os enfermeiros que empreendiam, eles estavam mais direcionados para a área de home care, de parto humanizado. Não tinha ainda grandes nomes na estética como existe hoje. Graças aos céus, isso está mudando, mas era um outro cenário. Então, eis que eu me aproximo, assim, do conselho, na busca mesmo de otimizar o caminho para mim. E aí, depois, como eu aprendi o caminho para abrir o meu consultório, acabou sendo uma forma de auxiliar também os conselheiros, trazendo a minha prática clínica, a minha experiência de abertura de consultórios para dentro do conselho, auxiliando ali em alguns pareceres técnicos de forma bem específica. E nessa ocasião, o movimento foi desafiador, porque poucas pessoas sabiam e entendiam mesmo, né, como fazer essa abertura. Então, a gente pedia muita ajuda a contadores, pedia muita ajuda aos advogados, né, para dar os primeiros passos e para dar esses sinais de segurança técnica mesmo, para que a gente pudesse executar. Os responsáveis técnicos, na época, estavam muito direcionados ao atendimento multidisciplinar e interdisciplinar dentro das instituições de saúde tradicionais, ou seja, que eram postos de saúde, clínicas da família, ambulatórios, mas ainda naquele modelo tradicional, ou o que a grande maioria ainda conhece como os seus locais de trabalho. E aí ter um RT sozinho, um enfermeiro no seu próprio consultório, ali foi um momento de grandes debates e de grandes conquistas também. Nessa situação que você muda, né, ou não muda, né, você entra dentro de um novo mundo, né, de uma câmara técnica, e essa posição de mostrar como é que é realmente na prática, na estética dos estéticos, o que os estéticos passam, né, no dia a dia. A Cássia também é uma enfermeira que também daqui do Rio de Janeiro, que também é uma enfermeira esteta, que também faz parte da Câmara também. Eu acho que ela ainda faz parte da Câmara Técnica ainda. Eu queria fazer duas perguntas assim, que você falasse para a gente. A importância, primeiro, da Câmara Técnica para a enfermagem empreendedora, né? E assim, eu sempre falo, ó, tá em dúvida de alguma coisa, não achou alguma coisa, você já falou sobre o parecer e elaboração, peça um parecer técnico ao conselho, para que o conselho dê a visão dele. Então, qual a sua visão de enfermeiro esteta e de enfermeiro que está lá na Câmara Técnica? Qual a importância da Câmara Técnica? E o que você não tinha percebido de relação de importante, da importância da Câmara Técnica, que você, quando chegou lá, você falou, nossa mesmo. Em primeiro lugar, a importância da Câmara Técnica, eu não sabia qual era a diferença, assim como muitos colegas da enfermagem não sabem. Dentro do conselho, ele vai construir movimentos para fiscalizar o nosso exercício legal da profissão. Então, esse é o primeiro ponto. E as câmaras técnicas, né, porque não existe câmara técnica só de uma especialidade, sim, de todas as áreas de atuação da nossa categoria, os pareceristas, os membros da Câmara Técnica, eles não fazem parte do Corém. Eles são experts numa área, eles têm um nível de sabedoria num conhecimento técnico e eles são convidados, ou seja, são indicações diretas de acordo com o seu nível de repercussão técnica e científica para o seu conselho local. Então, todos os estados têm as suas câmaras técnicas dos mais variados. Então, vou dar um exemplo. Tem câmaras técnicas de estética, tem câmaras técnicas de emergência e urgência, tem câmara técnica de terapia intensiva, de estratégia de saúde da família. Então, tem câmaras técnicas para as mais variadas blocos de conhecimento da nossa atuação profissional. Então, naquela ocasião que eu fui convidada para compor, eu percebi o que era uma câmara técnica. Então, são profissionais
que não são vinculados ao Corém. Eles são experts de área, especialistas de domínio público de conhecimento e de área mesmo de atuação clínica e científica. E com isso, eles auxiliam os conselheiros, logo o próprio Corém, a entender a dinâmica de trabalho, a evoluir mesmo sobre algum ponto em comum. Então, exemplo, num procedimento estético, falando no meu mundo agora, né? Num procedimento estético, eles querem entender como que aquela dinâmica de trabalho funciona para conseguir corroborar, junto com as nossas resoluções que estão vigentes, se aquele procedimento é pertinente ao nosso campo de atuação ou não. Paralelamente a isso, a Câmara Técnica recebe essa indicação de queixa ou de demanda da própria categoria e a gente constrói um parecer, ou seja, no olhar dos membros da Câmara Técnica, no meu olhar de especialista, temos competência técnica e científica para executar X procedimento? E aí a gente elabora esse texto, isso passa para um movimento dentro do conselho, para os diretores, para os conselheiros e depois para a presidência. Isso segue depois para um movimento de votação até ser oficialmente publicado. Então, pareceres são ideias, são visões estratégicas de um grupo de experts, né, de especialistas naquele assunto. E daí vai auxiliar o conselho a tomar algumas decisões sobre a liberação ou a não liberação de um determinado procedimento. Show de bola. Então, as pessoas... E aí, desculpa te cortar, Bruno. Não, só para complementar, para não perder, que você falou uma coisa muito interessante, que algumas pessoas acreditam que da Câmara Técnica é um conselheiro ou não. São pessoas, porque para ser da Câmara Técnica, é importante falar isso, tem que ser uma pessoa especialista, uma pessoa que entenda do que está falando. É que você falou isso, eu achei muito interessante da gente pontuar. Sim, todos os membros de todas as câmaras técnicas, tá? Vão ser especialistas num determinado assunto. Então, um exemplo clássico disso, se vocês entrarem agora no nosso site nos conselhos, né? Que eu sei que tem pessoas do Brasil inteiro assistindo, mas se você entrar no site do seu conselho, você vai ver os membros da Câmara Técnica. E, em sua generalidade, né, são especialistas naquele assunto. Emergência, cardiologia, terapia intensiva, neonatologia, pediatria, no nosso mundo aqui da estética. Então, eles selecionam esses membros e, geralmente, essa composição de membros, elas são trocadas anualmente para que tenha espaços e visões estratégicas da evolução do mercado. Ótimo, ótimo. E a sua visão, quando você entrou na Câmara Técnica? Então, é aí que vem a beleza da coisa. Quando a gente está de fora, né? Eu digo de uma forma muito livre sobre isso, nós temos o péssimo hábito de julgar, de criticar, de apontar e achar que é tudo muito simples. Basta uma live como essa que o mundo mudaria. Infelizmente, não é assim que funciona. Existe uma hierarquia de processos, existem etapas e existem também a limitação ou as limitações que algumas conjunturas nos colocam. Então, um exemplo clássico é a nossa suspensão da Resolução 529 de 2016 para a enfermagem estética e, de forma secundária, entra a Resolução 626 de 2020, na tentativa de realmente dar domínio da nossa área de expertise. Então, muitos enfermeiros achavam naquela época que nós tínhamos que construir uma resolução, um parecer, algum documento que desse liberdade para que a categoria tivesse ali uma lista de procedimentos que pudessem executar. Esse foi um ponto que eu entrei achando que isso seria simples, e não é. Até porque, falando de uma forma muito tranquila hoje, eu acredito que se montássemos uma lista, a cada procedimento novo que estivesse surgindo no mercado, nós teríamos que emitir novos documentos para a categoria poder executar. Então, para você que ouve agora e que está aí ainda cheia de tabus ou cheios de tabus sobre o que pode e o que não pode ser executado, a Resolução 626, ela é a nossa resolução mãe hoje, né, que direciona a nossa área de atuação, e ela ali nos coloca com possibilidades de direcionar o nosso atendimento na nossa área
de habilitação da enfermagem estética. Então, o meu desafio, Bruno, foi de entender esse caminho, porque existem movimentos, não é apenas o Corém Rio de Janeiro, não é apenas o Corém São Paulo, eles têm sim as suas autonomias, mas que respondem a uma instância federal que responde a uma lei do exercício profissional da enfermagem, que é lá de 1986, me corrija se eu estiver errada, e de forma secundária, né, ou de forma primária, na realidade, a gente tem que respeitar as leis vigentes do nosso país. Então, esse foi o meu desafio, pessoal, de entender essa hierarquização documental e burocrática que faz parte e que muitos da categoria ainda não entenderam como que essa dinâmica funciona, ainda acha que é o Corém que legisla, né, e que vai fazer aí com que a gente tenha mais abrangência ou menor abrangência em todas as áreas de atuação, em todos os nossos roles de especialidades. Show de bola. Umas coisas que a gente gosta muito de saber qual foi o movimento, qual foi a sacada, qual foi a coisa que fez você mudar de trajetória, que te trouxe até aqui. Por exemplo, foi algum treinamento que você fez, foi algum workshop que você foi, algum congresso que você foi alguma pessoa que você começou a seguir que eu falo a não somente ouvir ou seguir no Instagram, no YouTube, a seguir mesmo o que ela fala, um mentor, algo do tipo. Como é que foi a sua virada de chave para te mudar de linha? Foram muitas. Eu digo que pós-burnout, eu parei de olhar, como a gente gosta de dizer, para dentro da caixa, né? Eu já não estudava mais coisas sobre a enfermagem. Naquele momento, a enfermagem era tudo que eu não queria mais ver. Então, sendo bem sincero, eu já me sentia com uma obesidade intelectual intensa. E eu comecei a perceber que não eram as minhas habilidades técnicas que estavam me mantendo ali, e nem eram as minhas habilidades técnicas que estavam me fazendo avançar para o que eu entendia como sucesso, ou que eu desejava para minha realização, valorização e reconhecimento profissional. Então, ali eu fui buscar outros entendimentos e novas ideias, novos mercados, novas visões de mundo. Na terapia, né, eu tive uma grande ajuda que eu me aproximei do universo de desenvolvimento e autodesenvolvimento pessoal. Então, naquela ocasião, eu fiz curso de coaching, então foi um momento em que eu olhei para uma nova estratégia de futuro, uma nova visão de futuro. Eu digo que eu também me reconectei com a minha fé, e quando a gente fala lá das nossas esferas, né, dos diagnósticos de enfermagem, que a gente coloca a espiritualidade como um grande ponto, eu percebi que naquele auge do meu burnout eu estava muito desconectada do meu mundo espiritual, e aqui eu não estou falando de religião específica, eu estou falando da sua conexão com o seu Deus ou a divindade que você realmente entende que é importante para você. Então, eu digo que foram várias etapas e que me trazem até hoje novas fontes de conhecimento. Então, meu primeiro mentor, e eu digo isso com muita tranquilidade, foi o Gabriel Goff. Ele nem participa mais hoje do movimento digital. De forma, né, logo na sequência, eu me aproximei demais de um grande mentor, que é o Paulo Vieira, onde eu me formei, a minha escola de formação de desenvolvimento pessoal, que é a Febracis. E hoje, eu digo que se não fossem esses conhecimentos de me conhecer, de avaliar como que acontece a minha identificação do que é sucesso, do que é futuro, do que eu identifico como realização pessoal e profissional, eu estaria parada ainda assumindo plantões. Porque empreender é um desafio, porém, é um movimento diário de fé. E por isso que eu volto a falar da questão da nossa espiritualidade. Você tem uma vida muito mais livre, e apesar de ter essa liberdade, você precisa ser autodisciplinável. Então, você precisa ter uma construção, porque eu não tenho mais um salário fixo, eu não tenho um plantão, eu não tenho um concurso, eu só tenho a mim mesma. Então, trabalhando mais ou trabalhando menos, isso vai impactar diretamente no meu faturamento e com isso que vai vir para o meu bolso. Então, se eu não tivesse esse desenvolvimento pessoal, esse equilíbrio emocional, essa saúde mental bem estabelecida, não são todos que ficam, e realmente é um movimento de andar na corda bamba, principalmente no início. Verdade, você falou de seguir princípios e falou de treinamentos que você fez. E agora eu faço uma pergunta inversa. Qual foram os erros que você hoje olhando para trás,
Eu penso muito que um erro, a gente aprende muito mais com erro do que com acerto. Se a gente tira 10 numa prova, a gente não lembra do que a gente fez na prova, mas se a gente erra uma questão, a gente com certeza vai lembrar daquela questão pro resto da vida. Teve um concurso que eu fiz que a parte da específica estava muito fácil, uma galera gabaritou. E o português é o que estava diferenciando. E tinha uma questão mais facilzinha, e eu errei essa questão. A questão era sobre censo, né? E era um censo escolar, não era censo de moral, censo escolar. E eu errei. Eu coloquei com S, seria com C. E aí, aquilo ficou até hoje na minha mente. Deve ter uns, sei lá, uns 16, 17 anos, 18, sei lá. E aí eu coloco isso na minha cabeça como uma coisa importante. Os erros, eles são importantes para a gente traçar um caminho, seja em qualquer área da nossa vida. Então, eu estou te perguntando, não assim, é algo ruim, não. E talvez, se alguém mais para frente vai aprender com o teu erro, né, e sem precisar errar. É isso que é importante, né? Ver qual foi o erro de alguém para não precisar aprender com o mesmo erro, né? Então, fala para a gente, qual foi o erro ou os erros que você cometeu que você falou, poxa, isso aqui me atrasou, eu poderia estar mais desenvolvida. É complicado, né? Vou ser muito realista e verdadeira com você, tá? Há 6 anos atrás, pelo menos eu não tinha acesso ao conhecimento que a gente tem hoje de uma forma muito livre aqui nas redes sociais, né? Então, o meu primeiro maior erro foi acreditar nos fornecedores que entravam na sala de aula naquela ocasião. E as pessoas acreditam que o fornecedor, ele é o seu amigo. Na verdade, ele é um vendedor. Ele está querendo bater a meta dele. Então, meu primeiro erro, eu adquiri máquinas, eu adquiri equipamentos, porque diziam naquela época, que em alguns lugares, alguns professores ainda dizem, que as tecnologias encantam pacientes. Então, estou falando especificamente da minha abertura de consultório, tá? Naquela época eu tinha uma clínica num bairro daqui do Rio, na Zona Norte, e a sala não foi o meu problema. O meu desafio foi a dívida que eu fiz para ter tanta máquina dentro da sala. Então, eu investi muito pesado naquelas tecnologias, acreditando que aquilo ali traria clientes, traria um movimento na minha clínica, e não foi. Então, eu me endividei e depois eu tinha que pagar aquela dívida, então a gente acabava girando em torno daqueles equipamentos. Então, a minha dica para quem está na estética, para quem está começando a empreender, invista com sabedoria no seu início e tenha assertividade nos procedimentos, que você tenha baixo nível de investimento. Então, tecnologias para a estética, eu recomendo que você não adquira agora. E aí, o segundo ponto, olhando para esse novo mundo, existem as salas de coworking, né? Algumas pessoas torcem o nariz quando eu digo isso, mas é real. Não adianta você se endividar comprando uma sala ou alugando uma sala para você se você ainda não tem uma cartela de clientes ainda. Então, alugue um coworking. Se alguém aqui ainda não conhece, o coworking é um modelo de consultórios que ele já está pronto, tem maca, tem secretária, tem a moça da limpeza, então tem tudo para você, e você só chega lá, linda e bela, com os seus produtos. Você vai atender na quantidade de horas que você reservou aquela sala, que você alugou, como se fosse uma vaga de estacionamento no shopping. Você vai lá, usa e sai. Então, eu digo que é uma boa forma da gente começar, da gente entender o mercado, da gente compreender a nossa clientela, de trazer pacientes que estejam congruentes com o que eu quero ofertar, me munir de segurança também, né? Confiança para fazer os meus processos de venda. E aí sim, depois que eu me capitalizar, juntar uma verba significativa, aí a gente pensa em dar um próximo passo e alugar uma sala fixa e ter ali alguns custos, porque o objetivo é fazer com que a gente tenha margem de lucro, né? Ou seja, que venha dinheiro para a nossa conta. E parar mesmo de imaginar que a gente trabalha por amor. Então, a gente trabalha com amor. Eu adoro falar sobre isso, porque o empreendedorismo não deveria ser um comportamento de fazer uma renda extra, parafraseando você que abriu a live já falando sobre isso. Então, não deveria ser um movimento de renda extra. Ele pode ser um complemento de salário hoje, mas ele tem que ser um objetivo de robustez mesmo, para solidificar o seu nome e o teu trabalho, para que você se liberte do que você não quer mais. Bateu muito o que eu penso e que eu falo, já falei algumas vezes sobre isso.
Um dos grandes erros dos enfermeiros, enfermeiras, ou qualquer pessoa que vai empreender, não somente enfermeiro, mas quando a gente fala especificamente para enfermagem, né? E aqui eu falo aos enfermeiros, que ele quer montar alguma coisa visual, pelo que vê a internet, né? Mostra aquelas salas, aqueles jalecos lindos, aquela estrutura toda, só que ele acaba investindo um dinheiro que ele não vai conseguir bancar. E aí ele vai quebrar. No que ele quebra, ele vai falar: olha, não dá certo empreender. Porque a pessoa começa a empreender errado. Ela começa a empreender querendo já dar 10 passos correr. Você não começa a correr, você começa a caminhar devagar, depois você dá um trote, depois você vai correr. Então, a pessoa, como você falou do cowork, né? Tem várias clínicas que sublocam salas. Você vai chegar para uma sala e aproveitar a documentação da sala, né? Aí tem toda a estrutura que aquela sala tem, todos aqueles alvarás, todas aquelas licenças, e você vai complementar. Lógico, tem que saber, né, o local exato, não vai entrar em qualquer sala, em qualquer local, para você fazer o seu atendimento. E aí eu vejo muitas pessoas falando: olha, não deu certo. Mas não deu certo por quê? Ah, porque eu já abri uma empresa, e abri uma empresa que vai pagar caro por isso, e não vai ter aquela renda para isso. Ela poderia muito bem trabalhar com o seu CPF no início e depois ela veria, né? Porque, por exemplo, mas o CPF, 27% do valor, mas 27% você receber passar do teto. E aí o enfermeiro não pode ser MEI para poder empreender. Aí vai ter que ser outro tipo de CNPJ que vai ter um custo. E a pessoa vai acumulando, tanto no CNPJ, como você falou, em materiais caros, espaço, né? A pessoa abre um espaço, aluga um espaço, ela vai ter que fazer um contrato com o local. Aí ela vai ter que começar a pagar. Aí vai ter que ter internet, tem que ter internet no espaço, condomínio, vai pagar várias taxas, empresas, às vezes o prédio não tem coleta de lixo, né? Do resíduo, vai ter que ter um resíduo próprio, uma empresa para isso, e aí complica, foi o que você falou. É uma estrutura, começa com uma estrutura sem ter essa base formada na cartela de cliente. E aí vem, por exemplo, nós somos sujeitos a erros e sujeitos também a acontecer alguma coisa, uma intercorrência. E aí você fala sobre isso. E aí muita gente fala intercorrência. E eu quero dividir em dois pontos, né? Você pode falar à vontade sobre intercorrência, e aí dividir em dois pontos, né? Nós temos nossa visão jurídica, a visão da área saúde. A visão da saúde sobre a nossa atuação na área da saúde, a gente fala que sobre o erro e sobre como posso falar? Um erro, não tem um erro de dolo, é muito difícil você ver um erro de dolo, não é uma culpa, né? Você cometeu um erro porque você não fez um tratamento correto, ou você deixou de fazer alguma coisa, ou você está fazendo alguma coisa sem saber, ou porque vai acontecer normalmente uma intercorrência por causa do paciente, ou porque ele não seguiu umas orientações. Aí fala pra gente. Ótimo falar sobre isso, porque hoje a gente tem um universo muito cruel para os dois públicos. Um, para os profissionais que estão querendo entrar para o universo da estética. Então, nós temos ali uma propaganda massiva de algumas instituições querendo captar alunos. Então, eles vendem cursos online ou sem habilidade prática correspondente ao que as nossas resoluções colocam. Então, falando aqui para todos os profissionais de saúde, existe uma carga horária mínima prática, então não adianta fazer EAD, e aí depois o conselho não vai liberar sua habilitação e você vai ficar com raiva do conselho, quando na verdade você deveria ter raiva da instituição que te ludibriou. Então, o que eu vejo hoje é um movimento querendo encantar alunos para que venham os profissionais para o mundo da estética, sem ter muita preocupação com esse processo de formação. E aí, muitos profissionais também, por se acharem os reis e rainhas da cocada preta, olham vídeos, seja no YouTube, seja no Instagram, aprende aquela técnica no vídeo e quer aplicar. E aí existem os erros por imperícia, imprudência e negligência do próprio profissional.
E a gente também tem um movimento crescente, né? Já que a estética movimenta 59 bilhões de reais por ano, nós temos aí um mercado em ascensão e pessoas realmente cada vez mais preocupadas com a sua autoimagem e com o seu autocuidado. Paralelamente a isso, nós temos os distúrbios de autoimagem generalizados, principalmente quando a gente olha para as grandes distorções que existem no universo da beleza. Então, nós temos dois públicos carentes, né? Carentes que eu digo no sentido do desejo de eu poder vender isso de uma forma indiscriminada. Então, eu tenho profissionais da saúde desesperados por uma realização profissional e uma liberdade financeira e que compram qualquer coisa que eu prometa para você que vai mudar a tua vida. E, em segundo ponto, eu tenho uma população que deseja muito melhorar a sua própria aparência. E a gente sabe que melhorando a aparência, a gente se torna mais feliz, mais confiante, mais segura para fazer uma entrevista, para fazer um vídeo. Então, todo mundo hoje busca a beleza, seja como fonte de renda ou seja como o seu melhoramento de autoimagem. E aí as intercorrências, elas acontecem em todos os procedimentos estéticos. Então, não existe, é só quando faz um preenchimento na boca, é só quando vai fazer uma toxina botulínica, é só quando vai passar um fio, é só quando vai fazer uma harmonização glútea. Não, não é. Existem intercorrências em todos os procedimentos estéticos. Por quê? Porque existe um movimento de negligência ou inadequação de técnica do próprio profissional. Existem muitos artigos hoje que colocam que trabalhando de forma correta, com a dose correta, no plano de aplicação correto, você não causa intercorrência. Ou seja, intercorrências, nós estamos falando especificamente de erros do profissional. Existem as complicações que são esperadas pelo corpo do nosso paciente, por estar sendo submetido a um determinado procedimento e que a gente já espera algumas complicações. Então, é possível que elas aconteçam. Entretanto, 98% dos casos de intercorrências que eu pego foi por inadequação técnica, tá? De execução de técnica propriamente dita. Porque uma intercorrência comum que acontece, ou seja, uma complicação, que é a nomenclatura correta, num paciente, por exemplo, é quando você, profissional, negligenciou a anamnese, ou seja, você não fez uma consulta correta. E aí aquela informação que passou despercebido gerou um evento adverso, um agravo sequencial, porque você não teve ali o olhar clínico para observar aquela fala, ou realmente não perguntou e ainda assim submeteu o paciente a determinado procedimento. Então, as intercorrências, em sua maioria, são por erros técnicos. Bacana. Eu vi uma postagem sua, você falando sobre... anotei aqui. O que seria um esteta comum? Eu fiquei curioso para você falar sobre isso aqui para a gente. Muito boa essa pergunta. Hoje a gente vem olhando para o cenário da estética com o universo do empreendedorismo e da magnitude que ele pode entregar. E eu percebo que o esteta comum, ele é o esteta fast food, sabe? Imagina que a gente está entrando agora numa loja de fast food, você pede, você consome e você vai embora, sempre em busca de preço, se barateando ou entregando coisas sem se preocupar com o desfecho clínico favorável para o seu cliente, sem fidelizar esse cliente, consequentemente, sem faturar o que você deseja, ter um lucro efetivamente do esforço do seu trabalho, e logo você não consegue se sentir uma profissional qualificada. Então, o esteta comum, ele seria aquele cara que, ou aquela mulher, que está fazendo a renda extra. Usa a estética só para trocar 6 por meia dúzia. Ela ainda não entendeu de precificação, ela ainda não entendeu como é fidelizar um cliente, ela ainda não entendeu uma esteira de serviços para que esse cliente retorne, ela não sabe fazer gerenciamento da pele, por mais que ela aprenda isso, mas ela não sabe colocar em prática, logo, ela se torna uma esteta comum. E muitas vezes, muito comum, daqui a 6 meses ou 1 ano, ela dizer que não serviu para ela, que esse universo não serve para ela, que ela gastou rios de dinheiro
e que ela vai voltar a ter uma vida tradicional de CLT. Ou não vai largar o concurso dela, se assim fosse o desejo, quando ela entrou na pós. Então, quando eu trago os dois termos da esteta comum e da esteta de sucesso, é porque eu estou há 7 anos nesse movimento lecionando, né, dando aulas. Então, eu começo dando aula para graduação, então o desejo sempre foi da realização profissional, né? Eu sempre ouvi isso dos meus alunos, e quando eu entro para o universo das pós-graduações, a maior fala das minhas alunas são essas, né? Não mudou desses anos para cá. Elas desejam mais ascensão profissional, elas desejam mudar o status quo de onde elas estão. Então, hoje, quando eu olho para uma esteta comum, é olhando para essas alunas que ficaram lá atrás, colocaram o diploma embaixo do braço, no máximo, colocaram ele no currículo Lattes e não servem para nada. Hoje, elas não vivem da estética. Então, olhando para a minha trajetória, o que eu conheço de potencialidades, como outros profissionais que vão passar por aqui falando também, é que você pode sim ser um profissional de sucesso, desde que você construa um caminho para isso. Então, o esteta comum, ou o enfermeiro comum, ou qualquer outro profissional comum, é aquele que ainda não enxergou uma visão estratégica e positiva do seu futuro, fica titubeando entre cursos mais cursos, ou uma pós mais outra pós. O cara se torna um generalista de vários assuntos e ele é especialista em poucos ou em nenhum, porque ele tem um currículo generalista, mas com várias pós. Então, pensando nisso, que eu faço essa distinção do esteta comum. E muitas delas não querem investir mesmo, elas fazem a pós e acreditam que só a técnica basta. E não é assim que funciona, né? Não é só a técnica que vai fazer você ter um negócio, realmente viver dele, viver sob seus termos, conquistar essas clientes que sejam compatíveis com o que você deseja. É nessa perspectiva que está sendo essa chamada. E essa mesma linha de pensamento que você fala, né, você abrange também, mas de uma maneira macro, eu vou no micro, né, você fala, ela tem uma pós-graduação de estética, uma faculdade de enfermagem, uma pós-graduação de estética, só que nenhum nem outro ensina você a vender. Nenhum nem outro ensina você a criar desejo na pessoa te contratar. E a gente fala isso no empreendedorismo de uma maneira mais clara, tá? Mas até a pessoa que vai para um CLT, a pessoa que está num concurso também, num serviço, e muitas vezes ela não consegue galgar um posto porque ela mesma não sabe se vender, não sabe vender o seu serviço. O Pedro Sobral, que é um especialista de tráfego, ele fala uma coisa, ele é um cara muito inteligente, ele fala uma coisa muito legal, que eu gosto muito, e cada vez que ele fala e dá exemplo diferente, o seu ganho é proporcional aos problemas que você resolve e o quanto que você agrega para outras pessoas. E às vezes você agrega muito, mas não sabe mostrar. E o problema não é da pessoa em si, né? Básico. O problema inicial é da faculdade, que não ensina isso, é da pós-graduação, que não ensina isso. E, por final, é da pessoa que não procura isso, cara. Você falou, é o esteta comum, é o esteta básico, é o estetra comum, é o enfermeiro dermato comum, é o cara que vai ficar somente com aquele curso que ele fez, ele não vai querer fazer mais nada, né? Isso diferencia muitos profissionais da enfermagem, né? O cara que sabe fazer, e o cara que sabe fazer e sabe vender aquilo que ele sabe fazer, né? E é o que diferencia mesmo. Eu posso ser polêmica com essa sua fala? Lógico. Mas já sabe falar. Quando a gente pensa nesse processo de venda, eu quero que todo mundo que esteja assistindo agora imagine a seguinte questão. Observe a sua imagem quando você vai comprar alguma coisa e observe a sua imagem quando você vai para o seu trabalho. Quero que você reflita junto comigo agora. Quando você chega no seu plantão, quando você chega no seu trabalho, você consegue reconhecer rapidamente quem é de qual categoria, não conhece? Você não consegue rapidamente descrever quem é quem? Eu costumo dizer que venda, ele é um processo de imagem. Ele começa com a sua imagem. Então, a gente compra primeiro pelo desejo que os nossos olhos estão encarando. Então, a primeira venda, você não vai contratar
um personal trainer que não esteja de acordo com o seu estereótipo do que você deseja para o seu futuro no seu corpo. Você não contrata uma nutricionista com o estereótipo que você deseja para o seu corpo. Uma cabeleireira, uma manicure. Você não vai num barbeiro que você não tem ali um interesse ou algo similar que faça você entender que aquele cara ou aquela mulher é competente. Porque se ele não consegue ou ela não consegue aplicar o próprio conhecimento no seu próprio corpo, como que você vai me convencer que você vai fazer isso comigo? Então, eu digo que o primeiro ponto, e aqui é um gatilho mesmo, é um puxão de orelha para os nossos colegas da enfermagem, se a gente quer ser valorizado, reconhecido e realmente ser olhado com mais possibilidades de oportunidades, então se mostre melhor. Eu lembro que, mesmo com burnout, mesmo esgotada, mesmo estafada, com um nível de sofrimento intenso que eu vivi ali, ninguém nunca me viu sem maquiagem. Então, eu não estou dizendo para você se tornar caricata e nem todo mundo virar Barbie, não é isso. Eu estou dizendo para você se comportar de uma forma que as pessoas te vejam com um nível de comprometimento no seu trabalho que você gostaria que fosse executado para você. Então, quando a gente se coloca, é muito importante a gente saber esse posicionamento. Então, eu sim, sempre fui para o meu trabalho, mesmo com um sofrimento intenso, mas a minha imagem, ela sempre condisse com o que eu queria passar para as pessoas. Então, a gente compra, sim, e o nosso nível de respeito, eu posso dizer que vem logo de primeira instância pela imagem que a gente passa para as pessoas. A imagem, ela é tudo. Depois vem o seu tom de voz, vem a sua habilidade de comunicar, como você fala com as pessoas. Isso não é só com o seu paciente em cima do leito, ou com o acompanhante que está ali querendo entender um pouco mais. É assim que a gente vai conquistar o nosso respeito, o nosso reconhecimento em todos os lugares que a gente estiver. Porque as pessoas compram de pessoas, o nosso processo de venda ele é feito com a sua autoimagem. Então, não é que você tenha que estar caricato, vou repetir. Não é para todo mundo virar Barbie. Nem quero, nem gosto. Vocês podem ver que eu não tenho a estética caricata em mim. Mas eu costumo dizer que a responsabilidade da sua imagem, ela é sua, não é de outra pessoa. E eu não consigo desenvolver cuidados para outra pessoa se eu não me cuido. Então, esse é um outro ponto. A enfermagem está adoecida, eu reconheço isso, eu passei por isso. Então, eu acho que o ponto principal é, primeiro eu, assim como a gente fala das máscaras quando cai o oxigênio no avião, como a gente fala quando a gente olha para a classificação de risco, para a zona de risco num quadro de emergência, quando a gente vai prestar socorro para as pessoas, né? Num caso de acidente público. Então, primeiro você, isso não é egoísmo, isso é amor próprio. Então, olhe para você mesmo, porque quando você se cuida, quando você se valoriza, as pessoas começam a te olhar de forma diferente. Perfeito, é isso mesmo. Eu tenho alguns exemplos, e um deles até quando estava saindo do plantão e às vezes indo direto para uma audiência, por exemplo, né? No plantão a gente usa o quê? Um pijama, né? Um pijama verde, azul, o meu é específico, né? Que às vezes eu faço, preto, sei lá, eu gosto mais de cor fechada. E tá lá trabalhando, as pessoas te olham de uma maneira, as pessoas te veem de outra, aí toma banho de manhã, botam um terno, né, para sair para uma roupa social, né? Não terno em si, uma roupa social, é uma coisa que eu detesto usar, e as pessoas já olham diferente. Olha. Já olham, já respeita mais. E aí vem uma grande questão. É a pessoa, quando te respeita pela roupa que você está vestindo, só pela roupa, tá? Ela já te denomina doutor, seja onde for. É o carro. Um professor meu, ele falou um exemplo, que eu nunca esqueci disso. Eu acho isso, até hoje acho isso horrível, mas é a verdade. Ele foi fechar um grande contrato, e o carro dele é um carro popular, porque ele nunca se ligou em carro. Até hoje ele fala, até hoje eu não falo, mas ele não se ligava em carro. Né? Ele gosta, mas não se liga em ter um carro do ano, um carro caro. E ele foi fechar um contrato com uma empresa. E um amigo dele falou para ele o seguinte, ó, não vai com o seu carro. Aluga uma BMW e vai. E ele fez. E ele foi totalmente bem tratado. Foi, né, e conseguiu fechar o contrato. E aí ele falou, né, pelo jeito que as pessoas olharam, pelas pessoas trataram, se ele fosse com o carro dele, ele não teria fechado. Pode parecer uma coisa ruim, antiquada,
imoral, mas é a realidade, é o jogo. Né? E nós, né, que somos uma classe que está sempre apanhando de uma sociedade que tem uma informação que muitas vezes é distorcida, é importante se posicionar da maneira correta, como você está falando. O tom de voz, a maneira que se porta, a roupa que veste, né? E falar de doutor, né, é outra coisa polêmica, né? E há um pouco tempo atrás, uma médica até me bloqueou, até esqueci de tirar print dela. É uma médica famosa, 300 e poucos mil seguidores, e ela falou que os enfermeiros não podem usar doutor porque é uma forma de enganar os pacientes. Ela falou exatamente isso. E aí que vem a situação. Quero falar, né? Você é uma enfermeira esteta que usa o doutor porque não tem obrigação legal ou não de não usar, né? Tem até um posicionamento COFEM, mas que a gente não precisa nem usar isso. E a própria enfermagem, ela vai caçoando, ela vai minimizando, ela vai te criando chacota por quem usa o DR na frente. E eu queria te falar, fazer essa colocação para você possa comentar sobre isso, na própria classe, né, da enfermagem. Tem alguma escapatória para a enfermagem sair desse patamar de vítima, ou que não posso fazer isso, ou que eu não possa estar aqui para algum outro momento? Antes de você falar, algumas pessoas estão comentando tanto no Instagram, estou tentando compartilhar também, estar aqui junto. Falou tudo, maravilhosa, falou tudo, isso aí. Eu não consigo acompanhar muito, mas aqui, ó, a Simone falou maravilhosa, a Dudu e mamãe falou verdade, como você falou sobre a nossa vestimenta e tudo mais. Fala pra gente aí, o que você acha? A enfermagem tem como sair desse patamar, dessa forma que ela tá? Com toda certeza. Eu penso que o primeiro ponto é a gente desconstruir a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vai ser sempre assim. Então chega, acabou. Essa enfermagem ficou para trás. Se ela serve para você, ótimo, mas ela não serve mais para mim. Então, segundo ponto, eu quero dinheiro sim. Então, quando a gente trabalha, a gente quer dinheiro para viver, para construir nossos sonhos, comprar o que a gente deseja. Então, o primeiro ponto é a enfermagem parar com esse olhar de coitadinha para ela mesma. E aí eu vou provocar aqui todos que estão. A gente fala muito que a gente vive sendo subjugada, que os nossos salários são baixos. Eu quero que você repita e reflita de verdade. Será que o seu salário é realmente baixo? Eu não estou dizendo aqui que a gente não mereça o piso original que era de 7 mil reais, tá? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que quando a gente olha para os concursos, quando a gente olha para o mercado de trabalho, todos os profissionais da saúde, exceto os médicos, ganham os mesmos salários. Podem observar. Não estou falando de carga horária, estou falando de dinheiro na conta. O segundo ponto, por que, já que todo mundo ganha, em média, a mesma coisa, por que a enfermagem é a que se veste na síndrome da pobreza? Então, eu sei que muitas de nós, né, fomos a primeira da família a fazer faculdade, foi a primeira da família a conquistar ali algumas coisas, alguns bens materiais, mas chega, você pode muito mais. Então, essa síndrome de inferioridade, alguém até colocou aqui nos comentários, é uma questão de como você se vê. Se você ainda se enxerga como pequenininha, como coitadinha, como eu tenho que bater na porta devagar, eu tenho que falar baixo, o seu posicionamento nunca vai te dar condições de você galgar novos espaços. Porque ninguém vai olhar para você, coitadinha, e falar assim, nossa, você é tão legal, você é tão bonitinha, vem para cá que eu vou te dar um apoio. Não é assim que vai acontecer. Ou você rompe o lacre, bota mesmo o pé na porta e diz para que você veio nesse mundo, ou ninguém vai puxar você pela sua mão. Não existe salvador da pátria, não vai ser o seu político de estimação, não vai ser a nova direção do seu hospital, não vai acontecer dessa forma. Você vai ter que sair da onde você está, desse movimento que você construiu para você mesma. E a primeira coisa que eu percebia era que quando eu estava no meu plantão e eu já estava ali com a minha mente empreendedora
alucinando, né, ali no ápice do meu burnout, eu já não conseguia mais conversar com os meus colegas de plantão, porque eram sempre as mesmas reclamações e os mesmos assuntos. Então, a minha dica para você que está cansada de se fazer de vítima, está cansado dessa realidade atual, foge das pessoas que reclamam. Pessoas que reclamam, elas vão cada vez mais reclamar. Então, não importa o que mude. Ela pode passar no melhor concurso do mundo. Daqui a 6 meses, ela vai estar reclamando daquele concurso. Ela pode começar a empreender, ela vai ter alguma coisa para reclamar. Então, pessoas reclamonas vão reclamar para sempre. Perceba se você não é essa reclamona, né? Se você não é o reclamão. E aí, a questão da vítima, ela é uma questão de como eu me enxergo no mundo. Quando eu era vítima, quando eu estava ali no meu burnout, eu achava que a culpa era do governo, eu achava que a culpa era do diretor do meu hospital, eu achava que a culpa era dos médicos, eu achava que a culpa era da direção da minha faculdade, eu culpava os meus professores, eu culpava até minha mãe e meu pai por não terem me dado oportunidades, por não ter tido privilégios para eu alcançar determinados lugares, né? Para minha vida não ter sido mais fácil. Só que depois eu fui entender que não era culpa de ninguém. O que eu estava vivendo era culpa minha, porque quem escolheu aquela faculdade foi quem? Fui eu. Ninguém botou uma arma na minha cabeça para fazer aquela graduação. Aquele emprego, quem aceitou aquele emprego? Tinha sido eu. Quem aceitou assumir uma escala de 12/36? Eu! Quem tinha feito aquela pós? Quem decidiu fazer a prova para a residência? Eu! Então, eu me coloquei naquele local. Então, eu não era vítima de nada. Eu era a atriz. Eu era a minha própria algoz. Então, o salário é ridículo da enfermagem, como a colega colocou aqui. Tudo bem, então, se não serve para você, construa meios desse salário aumentar. Eu não estou dizendo aqui que a gente não deva brigar pelos nossos salários, porque eu já fechei a Radial Oeste, eu já fechei a Rio Branco aqui no Rio de Janeiro. Se vocês olharem para a minha história, eu tenho um movimento muito grande em termos de reivindicações e manifestações em prol da nossa categoria. Entretanto, eu percebi que eu não posso esperar do governo. Eu não ia esperar 30 anos para que eu pudesse viver a vida dos meus sonhos. Então, eu decidi fazer algo diferente. Então, para mim, o movimento que funcionou e que tem funcionado foi eu construir meu próprio caminho. E aí, com isso, eu decidi empreender. Então, como que a gente tira esse olhar da vítima, Bruno? É quando a enfermagem aprender que não depende de ninguém. Foi você que se colocou nesse trabalho. Foi você que aceitou essas condições de trabalho. É você que aceita dormir no chão, no papelão, puxando um colchonete do lado do vaso sanitário. É você que aceita. Ai, mas eu só tenho esse salário. Será? Será que não dá para você pegar um segundo emprego, tentar equilibrar um pouco as suas contas para você largar desse, que é o que te faz mais sofrer? Será que não dá para a gente elaborar um plano, uma meta, para que você consiga fugir desse lugar que não serve mais para você? Porque eu aceito, e aí com isso os grandes gestores continuam fazendo. Quando não tiver mais mão de obra qualificada e barata aceitando essas coisas, aí o movimento começa a acontecer de verdade. Caso contrário, é só mimimi de internet, mas que todo mundo está aceitando, ainda assim, ficar nesses subempregos. Eu disse que eu ia polemizar. Desculpe quem não gostou, mas eu ouvi isso a duras penas no ápice do meu burnout. Então, eu não podia contar com o salário ridículo que a enfermagem me pagava. Eu decidi fazer algo diferente. Tá certíssimo. Eu tava falando sem microfone aqui. Certíssimo. Deixa eu só tirar o nosso nome aqui. Eu tô lendo os comentários que vão subir muito aqui, rápido. Ó. Aqui, a Dudu e mamãe. Aqui na minha cidade, Goiânia, tem uma médica, porque eu falei sobre a médica, tá? Que sempre fala mal de outros profissionais que trabalham com estética. Segundo ela, só os médicos podem realizar tais procedimentos. E isso vai criando sempre uma verdade que não é verdadeira. É aquele negócio, uma mentira falada várias vezes vira verdade, entre aspas, né? E eu estava acompanhando aqui algumas coisas, estava anotando algumas coisas, e lembrando sobre esse movimento do CFM, a gente nem conseguiu falar. A Alcione já entrou aqui no estúdio, e daqui a pouquinho a Alcione Abreu vai estar com a gente. Mais tarde, a Sasha, também vamos falar sobre estética com ela, e ela vai estar aqui. A Ana Cláudia falou exatamente sobre você falar, a Maiane também, verdade. A Fernanda, não tem como continuar no mesmo lugar quando você vira a chave do empreendedorismo. Isso é algo que eu falei no início, é um plano A, né? E só existe o plano A. Você que está no Instagram, tá um atraso, tá? É um atraso. Deixei o link
nos stories do meu Instagram para você vir para o YouTube. É muito legal você estar aqui com a gente. A primeira sequência de lives, eu te agradeço por estar aqui com a gente, né? Falar sobre a enfermagem estética, falar sobre mentalidade de empreender, e mentalidade não só de empreender, né? Mentalidade da própria enfermagem. Você pontuou situações que dentro do hospital, dentro do PSF, dentro de uma ambulância, as pessoas vão usar. Dá o seu recado final para a gente já terminar aqui. O meu recado final, em primeiro lugar, é agradecer por estar aqui, Bruno. Representa muito para mim você ter me colocado no hall de grandes nomes do empreendedorismo da enfermagem brasileira. Eu estou muito feliz de compor esse time. Desejo sucesso absoluto nessa sua jornada. E eu quero falar agora com todos os nossos colegas de profissão, seguidores que estão aqui acompanhando nessa aula. Eu quero dizer algo muito importante para você. Olhe agora para como está a sua vida e decida onde você quer estar. Pode parecer muito simbólico, muito utópico ou subjetivo nesse momento, mas só você pode transformar aquilo que você quer para sua carreira. Não tem como esperar a nova direção, a nova gerente de enfermagem, a nova supervisora olhar para você, porque não vai acontecer. Ninguém vai trazer você porque você é legal, ninguém te dá uma oportunidade porque você é bonitinha. As oportunidades acontecem para quem tem atitude e iniciativa. Então, não é se comportando, aceitando, abaixando a cabeça que a oportunidade vai chegar. Ou você constrói a sua oportunidade, ou você decide a oportunidade que você quer, ou você pode fazer 50 mil pós. Não vai acontecer. Então, pense com carinho o que você quer para a sua vida. E eu tenho muito orgulho de ser enfermeira. Se hoje eu sou uma referência na enfermagem estética, é porque, em primeiro lugar, eu sou enfermeira e eu uso todo o processo de enfermagem nas minhas consultas, fidelizo as minhas clientes. Tenho clientes há 7 anos que recorrentemente voltam para o meu consultório, compram de mim, mesmo podendo estar com qualquer outra profissional da área da saúde. Então, reconheça o seu lugar, reconheça o seu valor, faça o seu nome, mas para você ser reconhecida, você precisa ter posicionamento, atitude e a comunicação correta. E isso só vem quando você conhece de verdade quem é você. Então, em primeiro lugar, decida onde você quer estar. Decida de verdade para que você veio nesse mundo, né? Qual é o seu propósito? Já que a gente serve tão bem para cuidar, eu cuidava no CTI, hoje eu me sinto muito mais enfermeira, cuidando das pessoas no seu movimento de autoimagem, diminuindo uma circunferência abdominal do que quando eu estava no CTI trocando uma mina. Então, hoje eu promovo muito mais saúde do que quando eu estava dentro do CTI. Então, fica a dica para vocês. Beijo no coração de todas. Eu desejo sucesso e prosperidade para todos que ficaram comigo até agora. Bruno, mais uma vez, muito obrigada. É um privilégio inenarrável estar aqui com você. Eu que agradeço, muito bom, muito legal mesmo você ter doado seu tempo aqui para a gente, ter falado bastante